Olá pessoal, esse aqui então é o primeiro vídeo da disciplina de Estatística no curso de Química e eu organizei a disciplina então na forma de assuntos, né? Cada assunto que a gente vai aprender aqui na disciplina, vocês vão ver que é na verdade como se fosse uma ferramenta matemática, né? De modo que essa ferramenta ela tem uma aplicação específica para alguma coisa, certo? Então a palavra ferramenta é muito útil aqui, né? Como sinônimo, né? Porque é bem isso, assim como um alicate serve para uma coisa, uma chave de fenda para outra, uma chave Phillips tem outra função. Na estatística, o que vocês vão aprender são algoritmos matemáticos, né? Que têm uma aplicação específica para determinadas coisas. E essas coisas, elas são para as mais variadas áreas do conhecimento. É claro que a disciplina aqui é uma disciplina de estatística dentro de um curso de química. Então, os exemplos que eu vou tentar passar, que eu vou passar para vocês aqui, sempre são na área da química, né? Mas é claro que é só vocês alterarem o exemplo para qualquer uma outra área do conhecimento e o modo de fazer os cálculos é exatamente o mesmo. O modo de fazer, interpretar e assim por diante, né? Então, assim, ó, essa primeira tela aqui é bem simples. Aqui é só para ficar marcado visualmente assim todos os assuntos que a gente vai abordar durante a disciplina, né? Então vocês podem ver que são 16 assuntos aqui, ó. Eu dividi em 16 assuntos, tá? Esses assuntos aqui, eles são, digamos assim, vocês vão perceber que a gente vai desenvolvendo a disciplina e a gente vai numa crescente, digamos assim, em nível de complexidade, né? Não que eles sejam muito complexos, mas vocês vão perceber que, por exemplo, o nosso primeiro assunto aqui desse vídeo é uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês já sabem, né? Só que, é claro, muitos detalhes ali vocês não sabem. Mas é uma coisa que é o beabá, digamos assim, da estatística, que é aprender a fazer média, tá? Então, só que depois a gente vai começar a aprender outros assuntos. E aí vocês vão notar também que alguns assuntos mais para frente, eles precisam de pré-requisitos, de modo que são assuntos que a gente já aprendeu, entenderam? Então, não foge à lógica do ensino da química, né? A química é um tipo de disciplina em que ela é cheia de pré-requisitos. A gente só consegue aprender uma coisa se a gente já sabe outra, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eu não posso ensinar o que eu me propus a ensinar aqui de modo aleatório, entenderam? Não tem como. Vários assuntos aqui, né, mais para o final da disciplina, eles precisam de mais conhecimento, né? Bom, então, primeiro assunto que a gente vai estudar aqui vai ser as médias, tá? A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Bom, primeira dela... Ah, tá até esquecendo, né? Todo esse material visual aqui, audiovisual, né, no YouTube, é praticamente como se estivesse dando aula presencial lá, tá? Só que vocês têm esse material aqui que eu coloquei lá no Siga, e esse material aqui é o material da disciplina, certo? Então, como é que eu vou dizer para vocês? É um guia de estudo, sabe? É claro que ele está bem resumido, né? Eu até sugiro vocês, se quiserem um material mais explicativo, assim, estudarem pelo livro lá, né? O livro que a gente usa. Mas acho que é o suficiente aqui com esse material que eu organizei aqui da disciplina, né? Que está lá no Siga. E ainda mais com a explicação aqui no YouTube, onde eu vou explicar para vocês sempre com exemplos, tá? E além, porque eu já dou essa disciplina aqui há muitos anos, né? E assim, ó, se química, bom, primeiro é que eu sou professor de química, e química já é difícil de explicar. Só que estatística é 2 vezes mais difícil de explicar para uma pessoa. Só que ela é muito difícil de explicar se tu quiser explicar aquilo sem dar exemplo, entenderam? É isso que, não é que estatística é tão difícil de explicar. Agora, explicar estatística sem dar exemplo, nossa, isso não é nem 2 vezes, é 10 vezes mais difícil que ensinar química para uma pessoa, né? Então eu sempre explico usando exemplos. E outra coisa que eu vou fazer com vocês, eu vou explicar usando o Excel. Vocês podem perceber que meu material aqui é cheio de prints aqui do Excel. Então eu escolhi fazer assim, ó. Já que eu vou explicar os assuntos aqui com vídeos na internet,
eu vou abrir um Excel zerado aqui, do zero, e eu vou construir tudo junto com vocês aqui, né? E a ideia, então, que eu tenho é que ao vocês assistirem os vídeos, vocês vão também pegar um Excel zerado ali, sem nada, né? E vão começar a fazer esse arquivo de Excel com toda a disciplina da estatística nele. Vocês vão construir. Aí, para isso, eu imagino que todos vocês já foram meus alunos em outras disciplinas. Eu já ensinei bastante coisa no Excel. Mas mesmo assim, nesse vídeo aqui, no começo dos vídeos, né, eu vou partir do pressuposto que a pessoa não saiba nada de Excel. E eu vou ensinando tudo de novo, tá? Então, mesmo que tu não saiba nada de Excel, tu pode aprender o mínimo basicão de Excel só pela disciplina aqui de estatística, tá? Beleza, então acho que era isso que eu tenho para dizer, né? Bom, então vamos lá. O assunto que a gente vai estudar agora é média aritmética simples. Pessoal, na real isso aqui eu tenho certeza que todos vocês já sabem. Por quê? Porque todo mundo que é aluno faz avaliações, e as avaliações têm notas, e depois a gente vê a média que a gente ficou. E o que é ver a média? É somar as notas e dividir pelo número de avaliações, né? Isso aí todo mundo já sabe, eu tenho certeza que você já sabe, certo? Mas a equação matemática para a gente fazer isso, ela é simbolizada por isso aqui, ó. A média aritmética, que tem esse símbolo aqui, que eu já explico mais adiante aqui com mais detalhe, esse X com uma barra em cima, aqui, isso aqui é o símbolo da média aritmética. Ela é o somatório do número de medidas, né? Como se fosse o número de avaliações de alguma coisa, o número de medidas, né? Os resultados dessas medidas, dividido pelo número de medidas, né? Ou vamos traduzir para um exemplo. Seria a nota que tu tirou nas tuas provas, o professor fez 4 avaliações com vocês, né? Então vocês vão somar a nota da primeira avaliação com a nota da segunda, com a nota da terceira, com a nota da quarta. Eram 4 avaliações, né? Então vocês somam todas essas notas e depois divide por quanto? Divide por 4, porque eram 4 avaliações, certo? Então eu sei que isso aqui eu sei que todo mundo já sabe. O que eu vou me esmerar, digamos aqui, é explicar alguns detalhes envolvidos aqui, que aí garanto que a maioria não sabe. Então vamos lá, prestem atenção nos detalhes. Então acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar essa tela aqui e vou deixar na metade da tela, tá? Esse material aqui, e eu vou abrir um Excel do zero aqui, ó. Tudo que eu tiver que configurar no Excel, qualquer dificuldadezinha, a gente vai fazer junto aqui, ó. Que eu vou abrir um Excel novo aqui. Então deixa aqui, ele abriu aqui do lado, parei. Vou transferir para cá. Vou deixar os dois aqui, ó. Inicialmente eu vou fazer assim, ó. Vou deixar o material aqui, tá? Vocês estão vendo aí na tela, né? Metade da tela está o material aqui do PowerPoint lá, né? Da disciplina. E aqui eu vou começar a construir o Excel. Na verdade eu vou meio que reproduzir o que está feito aqui, ó, certo? É isso que a gente vai fazer. Então aqui eu peguei um exemplo de um dos projetos que eu tenho lá com os alunos, que é fazer determinações de cobre na cachaça, de diferentes métodos e várias coisas assim, né? Dentro desse assunto. Mas aqui eu só resumi para isso aqui, ó. Seria uma análise que a gente clica numa célula aqui do Excel, ó, eu cliquei aqui, tá? Estou escrevendo, igual escrevendo no Word, ó. Determinação de cobre, vou fazer assim, ó, em amostras de cachaça, certo? Então a gente escreve aqui. Vocês podem perceber que o meu Excel aqui, ele tá com deixa eu colocar a tela inteira aqui para vocês verem. Ele tá com as opções aqui todas escondidas, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, página principal, para mim mexer no tamanho da letra, né? Se vocês quiserem fixar essa barra aqui, ó, de atalhos aqui, ó, talvez um de vocês até já estava aberto. É só clicar nesse alfinetinho aqui, ó, e aí ele deixa aquela barra fixada ali. Até vou deixar o meu assim, tá? Então eu vou lateralizar aqui para deixar as duas telas juntos, né? E aqui para mim deixar mexer no tamanho da letra aqui, eu só venho aqui em fonte, né? E aumento o tamanho da letra. Vamos deixar uma letra maior aqui.
tá? Os 20, tá? E aqui eu posso iluminar esse texto aqui, colocar um fundo ali com uma... Opa! Não, é aqui que eu quero. Colocar um fundo com uma cor um pouco diferente aqui, um amarelinho ali, tá? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai construir uma tabelinha. Essa aqui no meu material, ela ficou grudada aqui no canto, não sei se eu... Não vou fazer grudadinho, vou fazer assim, ó, quando a gente quer... Isso aqui é uma coluna do Excel e eu quero deixar ela um pouco menor, a gente pode vir colocar o mouse aqui em cima, ele vai ficar nesse separadorzinho ali que estão chegando, ó, coloca o mouse ali, ele vira aquele formato ali, aí eu vou arredar um pouco para cá, ó, tá? E vou fazer assim, ó, vou começar essa planilha a partir daqui, ó. Vou vir aqui, vou escrever medidas, medidas, e aqui eu até já vou aproveitar para fazer uma pequena correçãozinha aqui no meu material da aula. Não que aqui esteja errado, mas é que quando eu construí esse material, na real isso aqui eram medidas de cobre na cachaça, mas as concentrações estão em ppm, é miligrama por litro, tá? E aqui eu coloquei o cobre entre colchetes, e vocês sabem, né, que na química quando a gente escreve entre colchetes, isso significa molaridade, né, mol por litro, não ppm, que é miligrama por litro. Então aqui eu já vou fazer correto, eu não vou deixar aquele entre colchetes ali. Eu vou escrever cobre 2 mais, ó, cobre 2 mais, vou abrir parênteses e vou colocar miligrama por litro, e vou fechar o parênteses, tá? Estou fazendo tudo aqui junto com vocês aqui, ó. É claro que, por exemplo, quem for muito macaco velho já em Excel vai achar meio chato esses vídeos aqui, mas aí faz que nem eu faço às vezes, olha o vídeo na velocidade dobrada, né? Mas aqui é que assim, mas talvez muitos não lembrem, sei lá, então eu prefiro meio que explicar do zero aqui. É claro que depois os meus vídeos não vão ficar desse jeito, né? Eu sempre explicando como se a pessoa começasse do zero. A partir dos próximos vídeos aqui eu já vou ir bem mais rápido no Excel, né, pessoal? Então, já posso trazer algumas coisinhas prontas, já não preciso construir tudo aqui, porque vocês já sabem construir no de vocês, né? Aí então, basta vocês olharem o vídeo, dar um pause no vídeo, e aí o tempo que vocês quiserem, vocês vão lá e comecem a fazer o de vocês, né? Não precisa eu ficar explicando várias vezes a mesma coisa, certo? Mas por enquanto aqui não, ó. Aqui ó, tudo que é detalhezinho eu vou explicar. Então vamos lá, vejam o que eu escrevi aqui, medidas, cliquei nessa célula aqui e escrevi cobre 2 mais, abri parênteses, magnésio, tô louco, miligrama barra litro, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vejam que esse texto aqui ficou maior que o espaço da célula, né? Essa célula aqui é o C3, né? Para mim aumentar a largura dessa coluna aqui, basta fazer a mesma coisa ali, eu vou com o mouse lá em cima e arrasto um pouco para cá. Perfeito, agora já coube o texto ali, já é o suficiente para mim. Outra coisa, uma dica que eu vou fazer aqui, né, que eu sei que é um capricho, mas vamos lá, já a gente vai fazer as coisas bem direitinho. Vou até fazer mais caprichado do que está lá no material. Então aqui eu cobro o 2 mais, a gente tem que escrever como subscrito. No Excel é bem chatinho organizar isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ó. A gente vai lá em cima, lá no texto, onde está escrito cobre 2 mais, e a gente ilumina só o 2 mais ali, ó. Ó, iluminei ali, segurei com o botão esquerdo do mouse e iluminei o 2 mais, e agora eu clico com o botão direito do mouse ali, onde está iluminado. Ó. E aí eu venho aqui em formatar célula. Depois que eu venho em formatar célula, eu coloco aqui ó, sobrescrito, marco esse quadrinho aqui, ó, sobrescrito, e dou um OK. Vocês podem ver que agora o cobre ficou escrito certinho, ó, cobre 2 mais, que é a simbologia do cátion, né? Cobre 2 mais. No meu material eu iluminei de roxinho isso daqui, então eu posso vir aqui iluminar, colocar uma corzinha roxinha ali, por exemplo, né? Nem sei que roxinho que era que eu usei aqui. Mas mais cores tem aqui. E eu posso colocar muito escuro aqui. Não, tá louco, muito escuro. Eita. Ah, parei de estourar meu tempo aqui.